crise de tontura quando está viajando, ou então até no dia a dia, quando pega um metrô ou um ônibus, ou dificuldade para brincar em brinquedos num parque de diversão, ou então até jogar videogame com óculos de realidade aumentada. Essas queixas são muito comuns e é por isso que a gente vai conversar sobre elas no vídeo de hoje. Então, se tu gostar desse vídeo, deixa teu like, isso ajuda que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve aqui no canal. Toda semana a gente traz vídeos, dicas, conteúdos para te ajudar a viver melhor. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que tu sabe que sempre passa mal quando vocês viajam. Vamos pro vídeo então! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciane Stoqueiro, eu sou médica, sou otorrinolaringologista e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a cinetose. Tu já ouviu falar dela? Na verdade, esse nome é o que a gente usa para descrever a tontura do movimento, que é aquela sensação de mal-estar, de náusea, vômito, sempre que a gente anda em algum meio de transporte, né? Por exemplo, ônibus, avião, barco, é muito comum as pessoas sentirem. Mas hoje em dia, além da tontura ser causada, né, pelos meios de transporte, a gente está vendo cada vez um número maior de pessoas sofrendo com ela, com o uso de óculos 3D, por exemplo, no cinema, ou de realidade aumentada, ou em parques de diversões, por exemplo. Essa tontura, ela é causada por uma discrepância do que os nossos olhos veem e o que o nosso órgão do equilíbrio percebe. Como a gente falou nos vídeos anteriores, o nosso órgão do equilíbrio, ele percebe se a gente está parado ou se a gente está em movimento, a direção que a gente está indo e a nossa aceleração. Nos meios de transporte, o nosso corpo está parado, então o nosso órgão do equilíbrio percebe que a gente está parado, mas os nossos olhos ficam vendo o movimento. Essa discrepância de informações causa uma confusão no nosso cérebro que acaba gerando a tontura, que é a cinetose nesse caso. Esse sintoma é muito mais comum em crianças, geralmente dos 2 até os 12 anos. Então a maioria das pessoas lembra que sofria muito com isso quando era pequeno. À medida que a gente vai se expondo a esses ambientes, a tendência é que isso vá melhorando. Mas algumas pessoas podem continuar sofrendo com isso o resto da vida, a vida inteira, não tem uma idade para isso acontecer. Para essas pessoas, existem algumas medidas comportamentais, algumas mudanças no dia a dia, algumas mudanças na hora que viaja, que podem ajudar a prevenir essas crises de tontura. E essas dicas que eu vou te contar nesse vídeo. Quem sofre com esse problema, uma coisa muito importante é evitar comer ou não comer antes de viajar. Segundo lugar, procura deixar um ambiente bem ventilado. Então, liga o ar do carro ou deixa as janelas abertas. Se tu começar a se sentir mal, tenta respirar fundo para aumentar a oxigenação do cérebro. Além disso, evita odores muito fortes nesse ambiente, né? Evita cheiros fortes dentro do carro, evita cheiros fortes no local que tu está utilizando. Mesmo que seja, por exemplo, uma sala no jogo do videogame. Sempre que tu utilizar ônibus, barco, metrô, e se tu sofrer com esse problema, procura nunca ler nem mexer no celular. Isso acaba piorando, né, essa coordenação do cérebro com o órgão do equilíbrio. Em viagens longas, procure sempre fazer pausas, né, para ir assimilando essa sensação do movimento. Evite sempre beber bebida alcoólica antes de viajar. A bebida alcoólica acaba afetando o órgão do equilíbrio e também agravando essas crises. Muitas vezes, mesmo colocando em prática todas essas dicas, a pessoa não nota melhorar dessa queixa. Isso atrapalha para viajar, atrapalha para ir trabalhar, atrapalha no dia a dia. Nesses casos, nós podemos lançar mão de tratamentos, medicamentos que atuam nessa coordenação do órgão do equilíbrio com o cérebro para evitar as crises de tontura. A maioria das vezes, nós usamos medicamentos que funcionam aqui, no órgão do equilíbrio. E se essas queixas forem muito frequentes, às vezes é preciso outros tipos de tratamento, como reabilitação vestibular, por exemplo. Então, se tu sofre com esse problema, procura seguir essas dicas que eu te falei no vídeo. E se não melhorar, o ideal é tu procurar um especialista para ver qual que é o melhor medicamento, o melhor tratamento para o teu caso. Espero ter ajudado. Quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijos!